É um prazer estar aqui. O Cal me convidou essa semana para que eu pudesse estar dando a palavra. E algo que tem me incomodado um pouco. E a Carol falou aqui na hora do louvor que Deus tem falado com ela sobre cura. É algo que Deus tem falado comigo também sobre cura emocional. A nossa geração precisa ser curada emocionalmente, amém? Eu creio que quando a gente é curado emocionalmente, a gente consegue qualquer coisa, a gente consegue ultrapassar qualquer barreira. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 João 4,18. Eu queria falar hoje sobre medo. Esse tema é um tema que tem me incomodado desde o começo do ano. Quando eu canto aquela música Teu Amor Não Falha, aquela parte do se o vento é forte e profundo o mar, Tua presença vem me amparar. Sabe, é uma coisa que muitas vezes a gente não tem noção do que as pessoas estão passando. Mas ao me deparar com amigos meus que tinham problemas emocionais, que tinham medo, síndrome do pânico, depressão, eu comecei a entender que eu precisava estudar mais esse assunto para que eu pudesse ajudar eles. 1 João 4,18 fala assim: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Querido, à medida que você é aperfeiçoado no amor, o medo deixa a sua vida. Feche seus olhos, eu queria fazer uma oração. Pai, nessa manhã a gente entrega o nosso coração para o Senhor. A gente pede para que o Senhor venha visitar as nossas vidas, visitar as nossas emoções. Deus, em nome de Jesus, que todo medo, todo pânico, todas as fobias, todas as árvores que foram plantadas no nosso coração, que não são do Senhor, que sejam arrancadas hoje, no nome de Jesus. Amém. Doenças emocionais, elas são provocadas pelo medo. Depressão, síndrome do pânico, fobias, pesadelos, alucinações. Ontem eu estava fazendo uma pesquisa rápida e eu descobri que 13 milhões de pessoas no Brasil sofrem de depressão. Isso é alarmante, querido. E se 13 milhões de pessoas sofrem de depressão, é porque existem pessoas dentro da nossa igreja, dentro das igrejas com depressão também. Dentro da minha igreja, dentro da sua igreja, talvez a sua família, ou alguém aqui hoje assim. Mas eu vim te dizer que você é maior que os seus medos. Nessa manhã eu vim provocar a sua fé e dizer que você é maior que isso. Você é maior do que aquilo que você está sofrendo hoje. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus 14, 22. Diz assim: logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salve-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Isso aqui é uma passagem que muitos de nós conhecemos. Uma passagem onde Jesus estava orando, ele manda os discípulos irem na frente, e de repente começa uma tempestade. Você sabe, os discípulos, eles eram o quê? Pescadores. Eram homens que dominavam o mar, que sabiam o que eles estavam fazendo. Mas no meio de uma tempestade, eles começaram a temer. E aí Jesus aparece para eles, e eles confundem Jesus com o quê? Com um fantasma. O medo faz essas coisas.
O medo faz a gente confundir Jesus com fantasma. Ele faz a gente confundir milagre com coisa ruim. Muitas vezes o medo impede a gente de ver a maravilha de Jesus. E Jesus diz a Pedro: por que está com medo, homem de pequena fé? Toda vez que Jesus estava com os discípulos, ele tentava transformar a mentalidade deles. Toda vez que Jesus se encontrava com os discípulos, ele tinha a oportunidade de transformar o destino daqueles homens para ser quem eles precisavam ser, para ser quem Jesus tinha chamado eles para ser. E Jesus quer mudar a nossa condição, querido. Jesus quer mudar os medos que existem em nós. E Jesus, ele associa o medo à falta de fé. O medo paralisa a fé. Quando você está com medo, você está com pouca fé. Quando você está com muito medo, você não tem fé nenhuma. É isso que dá para tirar desse texto. O medo, ele sempre está associado à incredulidade. Homens de pequena fé. Fé e medo, eles não combinam. Eles não conseguem andar lado a lado. Você só pode ser fiel quando você tem fé. O medo, por vezes, ele dita regras na nossa vida. Quando eu era mais jovem, uns 12 anos, eu nunca fui bom em esporte, nunca. Eu sou uma negação para futebol, para basquete, me chama para instalar alguma coisa no seu computador que eu consigo. Mas para esporte, realmente eu sou muito ruim, mas eu tentei. Assim como o Pedro, ele tentou andar pelas águas e estava quase afundando, eu tentei jogar futebol, mas não consegui. E aí eu não tinha as manhas de jogar futebol. Eu não tinha as manhas das gírias que tinha em futebol. E aí uma vez eu fui jogar futebol perto da minha casa. E aí eu era muito medroso quando era mais novo. Eu tinha medo de ser assaltado, medo de roubarem minha casa. Na época eu tinha roubado a casa do meu tio 5 vezes no mesmo bairro. Então eu era meio pé atrás com tudo, assim, sabe? Eu não andava de ônibus muito e aí eu fui jogar futebol. Aí tava jogando lá, tava no time, né? Eu era o a mais do time adversário, né? Tipo, aquele que a natureza cuida. E aí tava jogando futebol e tal. Aí um amigo meu falou: ladrão, ladrão. Eu falei: aonde? Perdi a bola, perdi o gol, perdi tudo. Pensei que o ladrão não era o adversário, mas era alguém que estava vindo assaltar a gente. Então assim, você vive com medo. E isso é muito ruim. E a Bíblia chama medo de espírito. E o que eu tenho visto? Que o medo paralisa você. Ele faz você viver as aflições todo dia. O medo tira a sua capacidade de decisão. Aquilo que você precisa decidir, você deixa para depois. E o medo faz você engavetar os seus planos. Esse medo é como se fosse um veneno. Fala comigo, veneno. Não fala aí, veneno. Ele paralisa você de cumprir os propósitos de Deus. Uma palavra tão pequena, mas que tem um poder tão grande às vezes na nossa vida. O medo visita a todos, mas faça do seu medo um visitante, não um residente. A Bíblia tem 365 vezes escrito: não temas. Um para cada dia do ano. Um para cada dia do ano. E a gente já está entrando no início, no meio, na metade do ano. Na metade do ano. Já é junho, galera. Já é junho e está passando muito rápido. Está passando muito rápido. E o que eu vejo que muitas vezes o medo ele está impedindo as pessoas de prosseguir. Mas eu creio que a fé e a coragem elas andam de mãos dadas. Quando você tem fé, você começa a ter coragem nas pequenas coisas. E a fé é agressiva de forma natural. Não é impossível você ver alguém com muita fé agindo de maneira muito calma. Porque a fé, ela é agressiva. Ela faz com que tudo seja agressivo no mundo natural.
violentamente ela coloca em colisão o mundo natural, esse mundo que a gente vive aqui. E eu creio na soberania de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. E quando a gente entende que Deus está no controle de todas as coisas, a gente consegue entender que a gente não precisa ter medo. E o que gera o medo? O que gera o medo para você? O primeiro deles é experiências ruins. Eu vou contar uma experiência ruim aqui, tá? Acho que eu tenho tempo. Quando eu tinha 18 anos, antes de completar 18 anos, eu ganhei um carro da minha mãe. Com 17 anos. Minha irmã está aqui, ela lembra disso. E aí eu fiz 18 anos, fiz minha carteira e o carro estava na garagem. E aí eu demorei, sei lá, 5 meses para tirar minha carteira. Tirei minha carteira. Primeiro dia que eu estava com o meu carro, eu falei, uau, eu estou com a minha carteira, eu vou poder dirigir, vou poder sair pela cidade, vou poder viajar. E aí eu pego meu carro, vou para um acampamento, lá em Almirante Tamandaré. E aí eu estava começando a namorar com a Rebeca naquela época. Eu estava muito feliz, cara, você não tem noção. E aí foi a primeira vez que eu peguei na mão dela. Foi a primeira, foi tipo uma vigília, de sexta para sábado. E aí sábado de manhã, eu coloquei todos os meus amigos dentro do carro. Eu tinha um Uno, 2 portas. Eu coloquei uns 15 cabeças dentro daquele Uno. Tinha gente assim, um em cima do outro, assim. Foi uma loucura, gente do porta-mala. E aí, eu dou a ré no carro. Só que eu não estava vendo o retrovisor. Eu só estava vendo os 2 espelhinhos aqui, ó. E aí dou a ré. De repente, pá! Eu bato num poste. Aí saem as 16 pessoas dentro do Uno. Olham e falam, meu Deus. Eu acabei com a traseira do meu carro. Segundo dia de carteira. Eu acabei. Aí eu liguei pra minha mãe, meio chorando assim, eu falei, mãe, bati o carro. Eu não acredito. E aí me deu uma bronca. Aí pra resumir a história, foi pro conserto do carro. Eu tive que trocar a tampa do porta-mala do carro. Teve que ir num desmanche lá e comprar uma outra porta pra colocar no porta-mala. Aí mandei arrumar, ficou uns 15 dias, 15 dias andando de ônibus, de novo. Aí saí do concerto, falei, nossa, agora sim, eu vou poder viajar, vou poder ir por todos os lugares. Aí eu pego meu carro e fui numa despedida. De novo em Almirante Tamandaré. Nunca vá para Almirante Tamandaré. De novo para Almirante Tamandaré. Eu fui numa despedida de um amigo que estava indo para os Estados Unidos. Aí de repente, ali nas Mercedes, eu entro. Aí eu olho, eu era muito distraído, cara, acho que eu sou ainda, mas eu olho uma pessoa com o uniforme do colégio que eu estudava. Eu falei, acho que eu conheço aquela pessoa. Aí a hora que eu olho a pessoa, não viu que o carro da frente parou, bati na frente do carro de novo. Acabei com a frente do carro. E por incrível que pareça, o carro da pessoa que estava na frente não aconteceu nada. E no meu, o capô do carro teve que trocar de novo. Eu falei, não, que coisa. Experiência ruim. E aí esse mesmo carro já se passou todo o tempo de namoro, noivado. E aí eu já estou indo para o casamento. Estacionei o carro com todos os convites de casamento dentro. Peguei um convite de casamento, eu e a Rebeca, a gente foi mostrar com o meu sogro. Falei, sogrão, tá aí. Estacionei o carro na rua, deixei. Aí quando eu fiquei uns 20 minutos lá no trabalho dele. Aí quando eu volto, cadê meu carro? Tinham roubado. Com todos os convites de casamento dentro. Com um PlayStation 3 que nem era meu. Vocês falam mais do PlayStation do que dos convites de casamento. Aí, com a chave da casa que eu tinha acabado de alugar, eu falei, Deus, o que está acontecendo? Aí beleza, passou todo esse tempo. Aí mandei fazer de novo os convites de casamento. Aí fui mandar fazer as chaves de novo da casa. O carro tinha seguro, aí peguei um carro bem melhor que aquele. Tava dando graças a Deus, né? Tava com um carro melhor. Aí, de repente, a Rebeca inventa. Mulher, quando vai decidir alguma coisa, você tem que ter medo, querido. Não, tô brincando, não precisa ter. Mas
ela decidiu a decoração da festa. A gente casou à tarde, num lugar bonito, aberto. E aí ela escolheu assim, eu quero umas bengalas que vão até o chão, com uns buquês de flores amarrados na ponta dessa bengala, com fitas de cetim até o chão, e que no dia tenha vento e faça assim nas fitas. Eu falei, tá bom, vamos tentar fazer isso aí. Eu não achava essas bengalas, não tinha para alugar. Aí o que eu fiz? Mandei fazer. Comprei as barras de ferro. O meu avô, ele sempre trabalhou com essa parte de ferro, entende bem. Ele entortou na mão os negócios. Já estava com a mão inchada assim, no final. Eram umas 40 barras de ferro mais ou menos. E aí minha mãe falou assim, teu avô terminou, eu vou levar, vou botar no carro e vou levar para casa. No dia do casamento a gente leva pro local. Eu falei, tá bom. E aí eu estava no último dia de aconselhamento, já era na semana do casamento. Eu já estava com o meu pastor assim, sentado, falando, e aí, você quer casar mesmo? Quero, pastor. E aí, de repente, meu telefone celular liga, toca, minha mãe, 8h30 da noite mais ou menos. Filho, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, meu Deus, alguém morreu. O que, mãe? O teu pai saiu com o carro. E a casa da minha mãe é uma rampa assim, então ou vai de frente e volta de ré, né? Na hora que ela voltou de ré, tinha 3 caras armados. Roubaram, renderam ele, roubaram o carro. E adivinha o que estava no porta-malas? As bengalas. E aí, levaram o carro. Com tudo. Não achei mais as bengalas. E hoje as fotos do casamento, as bengalas são tudo retas. Mas tem um motivo. E aí eu falei pro meu pastor, o que está acontecendo? É para eu casar mesmo? Deus está me livrando de uma prova? Experiências ruins que muitas vezes elas geram medo na gente. Mas elas não podem determinar o nosso futuro. Elas não podem determinar onde a gente vai parar. Por eu ter batido 2 vezes o carro, eu podia estar andando de ônibus até hoje, se eu me rendesse a esse medo. Mas as experiências ruins, elas não podem determinar onde a gente vai chegar. Elas não podem, elas não devem. E outro fator que gera medo na gente é a experiência dos outros. Muitas vezes a gente ouve histórias de pessoas, como você está ouvindo a minha aqui, fala, meu Deus, olha o tanto que prejuízo que esse cara levou, não vou casar. Aí você perde de viver os melhores dias da sua vida. Você não pode determinar, as experiências dos outros não podem determinar o seu futuro também. Quando você tem medo, você é controlado por aquilo que te intimida. Você é controlado por isso. Na escola, quando eu era menor, eu tinha medo dos maiores, de apanhar deles. Eu era meio... tinha bullying, já rolava solto nessa época da minha vida. Eu era muito tímido, muito retraído, eu não conseguia falar em público. Hoje aqui, vocês estão vendo um milagre acontecendo. Eu procurei algumas frases e essa frase falou muito comigo. Você ganha força, coragem e confiança através de cada experiência em que você realmente para e encara o medo de frente. Eu tenho um menino na nossa banda. Para quem não conhece, eu sou do megafone, sou vocalista. E o meu guitarrista, que acabou de entrar, ele tem medo de ponte. E uma vez, a gente estava no Rio de Janeiro de van, e a gente passou na Rio Niterói. Alguém já conhece a Rio Niterói aí? É longe, né? É grande. Você precisa de ver o que esse menino fez, cara. Ele tomou um Dramin, para ele não estar acordado na hora. Mas mesmo assim ele estava acordado. E aí a gente falando, cara, você precisa enfrentar isso de frente. Não é assim que vai sair o medo, mas você precisa enfrentar. E isso vem de um trauma de infância dele, que quando ele estava em Florianópolis, um carro caiu e ficou pendurado numa ponte em Florianópolis. E ele viu tudo isso. Não era ele que estava no carro, mas ele viu tudo isso. E ele ficou com trauma. Mas a gente precisa encarar o medo de frente. E você vai ver que não é tão grande assim. O medo é como se fosse uma lente que aumenta aquilo que vai acontecer. Um homem nunca conquista uma montanha. Esse cara falou essa frase
Ele é o cara que foi o primeiro homem a escalar o Everest. Ele falou, um homem nunca conquista uma montanha. Montanhas não podem ser conquistadas. Um homem conquista a si próprio, suas expectativas e seus medos. Agora imagina o que esse cara, ao escalar o Everest, ele passou. Deve ter passado muito frio, muito medo, angústia. Mas ele ultrapassou tudo isso e conquistou aquilo que ele precisava. 2 Timóteo 1,7 fala: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Sabe o que eu vejo, querido? A nossa geração, uma geração retraída, improvável. Mas ao mesmo tempo eu vejo que Deus quer usar esses improváveis para que a glória dele seja revelada ao mundo. Eu sou improvável. Eu sou improvável. Mas ao mesmo tempo eu vejo que o medo é um imã. Ele atrai, parece que atrai coisa ruim. Jó falou assim, Jó 3,25 fala: o que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Parece que ele já tinha certeza do que ia acontecer com ele. E muitas vezes o medo ele começa aqui dentro, ó. E é essa mentalidade que precisa ser mudada, essa mentalidade que precisa ser alterada. O medo, Provérbios 29:25 fala que o medo da opinião dos homens pode paralisar, mas a confiança no Eterno protegerá disso. Você precisa ter fé no momento de medo, porque fé não é ausência de dúvida, é presença de crença. Romanos 8:38-39 fala assim: porque estou certo de que nem a morte nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra coisa poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode separar você do amor de Deus. E se você está no amor, você não tem medo. Sabe a conclusão que eu cheguei? Ela é meio forte, mas se você tem depressão, se você tem medo, é porque o outro lado lá, Deus não está no lugar dele na sua vida. Se as síndromes têm tomado conta da sua vida, se você tem tomado remédio para dormir, é porque Deus não está no lugar da sua vida. Ele não está no lugar que deveria estar. Como que a gente vai vencer esse medo? Como? Entendendo o que é o medo, expulsando esse medo, se ele for um espírito. Você vence o medo aprendendo por aquilo que você tem. Nós sempre seremos confrontados com situações que nos darão medo. Quando a gente pede paciência para Deus, quando a gente pede calma, quais são os momentos que a gente vai ser testado? Os momentos de maior pressão. E assim com medo. Eu tinha um pouco de medo de turbulência de avião. Até o dia que eu peguei uma maior turbulência da minha história. Que até o carrinho que a aeromoça levava caiu. A aeromoça caiu. Aí eu entendi que o avião ele foi feito para ter turbulência. E não vai cair, porque uma situação engraçada é que quando eu estou com medo assim de morte, assim, sabe? Falei, Deus, o Senhor não cumpriu tudo que o Senhor prometeu na minha vida, então eu não vou morrer agora. Então eu estou seguro. Mas sabe, queridos, o medo é algo que aprisiona e paralisa você. Paralisa você de cumprir os propósitos de Deus. E nessa manhã eu creio que Deus quer te libertar de tudo isso. Se você tem isso. Quem sabe Jesus não está nesse barco que você está andando aí.
Quem sabe você precisa clamar por Ele nessa manhã, falando: Jesus, vem tirar esse medo de mim, vem tirar essa depressão. Porque os momentos ruins que você passou, eles não vão determinar, eles não podem determinar o seu futuro. Eles não podem. Quais são os seus medos? O que tem prendido você, querido? Quando eu era mais novo, assim, há 8 anos atrás, eu tinha um sonho muito grande de viver do ministério. O Filhos do Homem tocou aqui na semana passada. Eu olhava para o Filhos do Homem e falava: nossa, quando eu crescer eu quero ser igual a eles. Aí eu falo isso pro Cris hoje, eu falo: nossa, cara, você está me deixando muito mal porque você está me fazendo sentir velho. Aí eu falo: ah, cara, você é meu tio, Cris. E eu olhava para eles e falava: nossa, que referente de ministério é esse? E eu falo: não, eu vou em frente. Comecei a me dedicar ao ministério. Até o dia que eu estava trabalhando numa empresa da minha família, estava ganhando bem. A Rebeca tinha acabado de acabar a faculdade. Todo o dinheiro da faculdade dela ia começar a vir para o nosso orçamento, ia ser perfeito. Ia dar para ir para Disney todo ano. E aí Deus fala: agora chegou a hora de você cumprir o seu ministério. E aí eu abri mão de tudo. Eu vou dizer para vocês, não foi fácil. Não foi fácil eu ter que enfrentar a minha família, ter que enfrentar a família dela, de realmente falar: Deus está me falando isso, nós vamos fazer isso. Mas se eu tivesse medo, querido, eu nunca estaria onde eu estou hoje. Eu nunca teria feito o que eu fiz. Nada daquilo que era sonho dentro do meu coração seria sonho realizado hoje. E os sonhos não param, eles continuam. Mas para você cumprir os sonhos de Deus, você precisa ter fé e coragem. Fé e coragem, elas andam de mãos dadas. No momento que Josué foi chamado por Deus para cumprir aquilo que Deus estava determinando ele cumprir, que Moisés não foi capaz de fazer, Deus falou 4, 5 vezes para Josué: não temas, eu estou contigo, seja forte e corajoso. A gente vê homens e mulheres de Deus dentro da Bíblia que eram pessoas normais como eu e você, pessoas que necessitavam de Deus, que eram improváveis de Deus, mas eles tiveram fé e coragem para cumprir aquilo que Deus tem. E eu creio que Deus tem algo para a sua vida, querido. Eu creio. Eu vim essa manhã dizer para você: você é maior que o seu medo, você é maior das barreiras que você mesmo coloca. Você é maior, muito maior. A gente está na metade do ano. Junho começou. Hoje é o primeiro dia de junho. O que você vai fazer daqui até o final do ano? Quais são as suas perspectivas? O que tem gerado coragem dentro do seu coração? Jesus está falando para você: tem de bom ânimo, não tema, sou eu que estou no barco. Não confunda Jesus com fantasma. Gostaria que você fechasse seus olhos.